O céu na terra. Meus primeiros sermões em 1974 e princípio de 1975 não tinham muito conteúdo. Eram basicamente o meu testemunho sobre a obra do Espírito Santo, de como ele se tornara tão real para mim. Naqueles dias eu realmente não tinha muito conhecimento e havia tanto para aprender. Seguindo a voz do Espírito. Durante 1975, porém, ouvi a voz inconfundível do Espírito Santo, dizendo-me que estava na hora de começar a dirigir reuniões semanais em Toronto. Ele disse: siga-me, ouça a minha voz, e você levará muitos a Cristo. Eu então comecei. Nas noites de segunda-feira, programamos uma série de cultos que continuariam a ser realizados nos 5 anos seguintes. O início foi no auditório de uma escola de 1º grau e os ouvintes eram tantos que tivemos de mudar para um espaço maior. Centenas e centenas de pessoas compareceram. Os cultos eram totalmente dirigidos pelo Espírito Santo e eu ouvi atentamente a sua voz. As pessoas eram libertadas de vícios graves. Famílias eram reunidas. Tínhamos filas de curas e ouvíamos testemunhos de milagres, mas os cultos sempre resultavam na salvação de almas. Algo aconteceu então. As pessoas começaram a receber milagres, livramento e curas sentadas em seus lugares. Não havia filas para a imposição de mãos. Deus começou a operar em todo o auditório, tão livremente que não havia tempo para ouvir todos os testemunhos. A imprensa começou a prestar atenção. Nas primeiras páginas do Toronto Star, do Toronto Globe e do E-mail e outros jornais em todo o Canadá surgiram reportagens sobre as campanhas de milagres que estávamos realizando. Em dezembro de 1976, a Globo e Meio enviaram um repórter a um dos cultos a fim de descrever em detalhe o que estava ocorrendo. Ele escreveu sobre as curas e testemunhos e terminou com uma declaração feita por mim. Não estou interessado em promover Benihim. Não estou e jamais estarei. Jesus é quem deve ser promovido e exaltado. Queremos ganhar almas para o Senhor Jesus. Quero ver almas, almas e almas. Vocês compreendem isso, meus amigos? Sobre a manchete, a cura pela fé realmente funciona? Toronto Star apresentou 4 casos de pessoas curadas em nossos cultos. Ele falou sobre um trabalhador de uma fábrica da GM em Oshawa que tinha câncer na garganta. Nesta semana, depois de um exame na clínica de câncer, ele ficou sabendo que não existe mais qualquer traço da doença. Contou também sobre a história de um caminhoneiro. Ele não era membro de igreja, sofria de um problema cardíaco e um leve enfisema, moléstia do pulmão. Há 7 anos, sendo persuadido por amigos a comparecer a uma cruzada de cura. Fui ao médico 3 dias mais tarde e ele me disse que não encontrou nada de errado. Afirmou: Deus deve ter feito isso. E os médicos deles? O repórter citou um como tendo dito: olhe, há mais coisas acontecendo neste mundo do que nós temos conhecimento. As emissoras de TV começaram a apresentar documentários sobre o que Deus estava fazendo. Nós tínhamos o nosso próprio programa de televisão, que foi apresentado no horário nobre por 1 ano e meio. Um táxi amarelo em Pittsburgh. Não foi fácil para mim deixar a cidade de Toronto em 1979. Eu tinha sido salvo, curado e tocado pelo poderoso Espírito de Deus nessa cidade. A imprensa não tinha nada além de boas notícias a informar sobre o ministério, mas eu havia prometido guiar a orientação do Espírito de Deus. Eu sabia que ele queria que eu construísse uma igreja e estabelecesse um ministério internacional. Ele me dissera isso anos antes, em 1977. Lembro-me exatamente quando aconteceu. Eu estava em Pittsburgh, num grande táxi amarelo, quando tive uma conversa com o Espírito a esse respeito. Ele disse sobre o ministério: vai tocar o mundo. Fiquei pensando, onde será? Nova York, Los Angeles? Mas como você sabe?
O espírito tem um método surpreendente de guiar o indivíduo. Em julho de 1978, viajei para Orlando, na Flórida, para falar com o pastor Rui. Ele me contou que sua filha Suzane estava frequentando o Event College. Como era solteiro, fiquei logo interessado. Convidei-me para passar o Natal com eles e Suzane chegou nos feriados. Da primeira vez que a vi, o Senhor disse: "Essa é a sua mulher." Justamente assim, eu senti isso e ela também. Mas eu precisava de uma certeza e comecei a pedir sinais a Deus. Pedi provas e obtive várias. Pensei, será apenas uma coincidência? Ou Deus quer realmente que me case com essa jovem? Eu estava voltando de avião para Orlando, vindo de São José, na Califórnia, no dia 1º de janeiro de 1979. Fiz uma viagem rápida para a cidade, a fim de pregar num culto de véspera de Ano Novo. Tive uma conversa com Deus no avião. Eu disse: se ela deve ser realmente minha esposa, faça com que me diga ao nos encontrarmos. Fiz uma queijada para você. Essa foi a prova mais difícil em que pude pensar. Suzane foi buscar-me no aeroporto e as suas primeiras palavras foram: Benny, fiz uma queijada para você. E prosseguiu: não espere muito, nunca fiz uma queijada antes. Ficamos noivos dentro de 2 semanas e nos casamos mais tarde naquele mesmo ano. Com o passar do tempo, todos os sinais apontavam para Orlando, Flórida, como o lugar em que começaríamos o Ministério Mundial. Com apenas um punhado de pessoas, o Centro Cristão de Orlando foi inaugurado em 1983. Ele agora toca a vida de milhares de pessoas todas as semanas, além de ter uma audiência televisiva nacional. Ele não é um promotor. Para ser sincero, eu não tinha ideia do rumo que minha vida tomaria quando comecei meu relacionamento com o Espírito Santo. Tudo o que sabia é que ele era real e desejava comunhão comigo. Ele queria ser meu mestre e meu guia. Aprendi, porém, o seguinte: o Espírito Santo jamais promove a si mesmo. Ele promove Jesus. Ele jamais criará uma posição exaltada apenas para si, mas dará a honra ao Senhor. Aprendi também que o Espírito não é a fonte dos dons de Deus. É Ele quem ajuda você a receber do doador, que é Deus Pai. É Ele também que ajuda você a receber Deus Filho como Salvador e Senhor. A sua reivindicação sobre o Espírito. Até mesmo o incrédulo sente o poder do Espírito Santo. Falei com centenas de pessoas sobre as suas experiências de conversão e muitas me disseram: alguma coisa que eu não podia explicar estava acontecendo. Eu me sentia constrangido sobre certas coisas que fazia. Era o poder de condenação do Espírito. O Senhor disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Gênesis 6:3. Há uma luta íntima quando o Espírito Santo tenta fazer com que você admita que precisa do Senhor. É essa a razão das pessoas se sentirem tão constrangidas na presença de Deus antes de serem salvas. O Espírito é, na verdade, uma testemunha de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15:26. O propósito vital do Espírito é levar as pessoas a Cristo. O Espírito condena e convence. Encontrei pessoas que, ao sair de uma reunião evangélica, sentiram-se literalmente perseguidas pelo Espírito. Elas se sentiram miseráveis em seus pecados. Era como se os seus corações as estivessem puxando. O Espírito não as deixou ir até que se tivessem reconciliado com Deus através de seu Filho. Ele entrará em sua mente e apresentará a verdade da Escritura, convencendo você da validade do Evangelho. Depois de você ter entregue o seu coração a Cristo, Ele continua ali, ajudando você a dar testemunho do Senhor. O profeta Miqueias escreve: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3:8.
Ele dá a você o poder para falar. De fato, é inútil tentar proclamar a palavra de Deus sem que o Espírito Santo esteja em seu interior. Ajuda-me. Quando você diz, Espírito Santo, ajude-me a conhecer Jesus, Ele não o desaponta. Ele está sempre pronto a ajudar. Ouça o que o salmista diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. Logo a seguir, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 12. O Espírito Santo está disposto. Toda vez que você diz, ajuda-me, ele responde, vou ajudar. Quando você diz, ensina-me, ele responde, estou pronto. E quando você diz, ajude-me a orar, ele diz, comecemos. Ele está presente, dando-lhe o desejo de orar. Ele é quem faz nascer a vontade de falar com o Pai e o Filho. Paulo escreveu estas poderosas palavras: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Quando você canta, Ele é o Senhor, e diz isso com sinceridade, essa é uma prova de que o Espírito Santo está em seu interior. Ele está usando você para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor em todo o mundo. No momento em que você confessa a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, você passou no teste do Espírito. A Bíblia diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. 1 João 4:2-3. E também nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Versículo 6. A sua salvação está bem no centro da obra do Espírito Santo. É, na verdade, Ele quem insere você na família de Deus. Paulo escreve, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Romanos 8:14-15. Esta é a maneira como você expressa isso. Baseados nele, clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 15-17. Entregue para a adoção. O Espírito olhou para você e viu um órfão. Ele disse, vou adotá-lo. Ele é seu pai. Por quê? Porque ele é o Espírito do Pai. Você se lembra da música de Dodge Rambo? Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar? Ela foi inspirada a escrever, Pai onipotente de misericórdia e graça. É isso que o Espírito é. Sem ele é impossível aproximar-se do Pai. Paulo afirma, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2:18. Através de quem? Através de Jesus. Tanto judeus como gentios podem aproximar-se de Deus pelo Espírito Santo. Esta é a parte mais importante de todas. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe foi dado como uma garantia da vida eterna. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. Efésios 1:13-14. Não há dúvidas a respeito. O Espírito Santo está preparando você para o céu. Se está convencido de que ele habita em seu interior, você não deve então ficar duvidando se já nasceu de novo. Não deve ficar na dúvida se o seu lar é no céu e jamais deverá ficar hesitante sobre o fato de ter ou não a vida eterna. Vou explicar. Se amanhã de manhã você entrar numa loja e escolher algumas roupas e um par de sapatos, mas não tiver todo o dinheiro, você vai até o gerente, combina pagar uma parte da compra e o restante na semana seguinte. O seu nome fica na nota fiscal
e você leva o recibo para casa. Na outra semana vai buscar suas compras e paga o resto da dívida. Foi justamente isso que Jesus fez quando veio e lhe deu o Espírito Santo. A única diferença é que ele pagou todo o preço no Calvário. Veja o que ele diz: paguei pela sua vida, mas estou pagando também uma prestação inicial que garante que ela é minha. Ele enviou o Espírito Santo e se você o tiver, está a caminho da glória. Quando Cristo voltar, ele vai levar você para casa. Dá até vontade de gritar de alegria. Você é um bem comprado pelo Senhor. Por esse motivo, você pode dizer na cara feia de Satanás: não toque em mim, eu pertenço a Cristo. Não tenha medo de usar a palavra, mande-o embora e ele fugirá de você. Você tem o Espírito Santo, um penhor da sua herança, porque ele foi dado como um pagamento adiantado. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. A seguir, ele escreveu esta maravilhosa mensagem: ele nos remiu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo 14. Em vista de Cristo ter se tornado maldição, o Espírito foi dado como prometido. Você precisa de ajuda. A partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito lhe dá a vontade, a força e o desejo de obedecer a Deus e viver a vida cristã. Sem Ele, isso é impossível. O apóstolo Pedro lhe diz: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1:22. A razão das pessoas, até mesmo os cristãos, falharem é por dependerem de suas próprias forças. Você não pode obedecer a Deus dizendo: vou fazer isso sozinho. Quantas vezes você disse: vou orar, mas não orou? Ou vou ler a palavra, mas esqueceu. Por quê? Porque estava dependendo da sua própria mente. Você dependeu da carne e ela irá falhar continuamente. Ele lhe dará força e vida, mas o Espírito lhe dará uma outra coisa igualmente importante. Ele lhe dará repouso. Isaías disse: como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Isaías 63:14. Pouco depois de começar a pregar o Evangelho, encontrei Davi. Ele era conhecido como Senhor Pentecostes por causa de suas apresentações do Espírito Santo aos líderes religiosos mundiais. Era um carismático antes de qualquer um saber o significado desse termo. Eu estava andando pelo mesmo corredor que esse homem consagrado numa conferência em Brooklyn, Ontário, quando tomei coragem para fazê-lo parar e lhe fiz uma pergunta. Nervosamente indaguei: doutor, como posso agradar realmente a Deus? O velho homem que está agora com Jesus parou, colocou no chão sua pasta, colocou o dedo em meu peito e me empurrou contra a parede. Eu certamente não esperava isso de um frágil pregador. Tudo o que disse foi: como posso agradar a Deus? E ele me prendeu contra a parede. Disse em seguida duas palavras que nunca esqueci: não tente. Pegando depois sua maleta e continuando a andar. Alcancei-o e disse: doutor, não entendo. Ele voltou-se calmamente para mim, declarando: jovem, não é a sua capacidade, mas a capacidade dele em você. Quando entrei em meu quarto, continuava confuso. Deitei na cama e pensei sobre aquelas palavras. Não é a sua capacidade, mas a capacidade dele em você. Naquele momento, eu nem sabia o que orar, mas o Espírito começou a esclarecer a verdade dessas palavras para mim. Como posso agradar a Deus? Entregando-me? Não tentando sequer? Foi como o Senhor Pentecostes disse: o Espírito Santo fará a obra. Não é a minha força, mas a dele. Caso contrário, eu me gabaria dos meus próprios feitos.
o toque de Deus. Quando você encontrar Jesus face a face, não dirá: Senhor, olha o que fiz. Você dirá: Senhor, olha o que fez com este homem miserável. Comece a praticar. Abra bem os braços e diga: Espírito do Deus vivo, quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu intelecto, meus lábios, minha boca, meus ouvidos e meus olhos. Usa-os para a glória de Deus. Quando acordo e faço esse tipo de oração, a unção me inunda como um oceano na maré cheia. No momento em que me rendo totalmente, Deus começa a fluir através do meu ministério. Nada menos que isso é suficiente. Imaginei muitas vezes porque em minhas reuniões o Espírito me leva frequentemente a orar pedindo cura. Também fico me perguntando por que o meu ministério tem sido acompanhado por pessoas que caem sob o poder do Espírito Santo. Mas quando observo o resultado das reuniões, vejo que toda manifestação do Espírito tem um propósito: levar pessoas a Cristo. É uma demonstração de que Deus está vivo, que Ele continua se movendo na vida dos homens. Já vi milhares de pessoas caindo literalmente sob o poder do Espírito e acredito que um pequeno toque do poder de Deus foi tudo o que sentiram. Isso demonstra, no entanto, a força impressionante do Todo-Poderoso e atrai as pessoas para o Salvador.